O vídeo contém imagens para ajudar na visualização da história. Caso prefira imaginar as cenas, feche os olhos. Lembre-se de se inscrever e curtir para novas histórias. Essa história começa com a chegada de um menino novo em uma escola qualquer. Era início do semestre. Ele estava ali, como tantos outros já estiveram. Mochila nova, passos cautelosos, tentando entender para onde ir e como se encaixar. Mas, ao contrário do que temia, não demorou a se enturmar. 2 colegas, um garoto animado e uma garota de olhar esperto, logo o puxaram para suas conversas. Almoçavam juntos, dividiam segredos, trocavam bilhetes rabiscados nas folhas finais dos cadernos. Tudo parecia correr bem. Então, chegou o dia do seu aniversário. No final da aula, enquanto guardava os livros, o colega mais próximo se aproximou. Estava apressado, mas com aquele ar de quem guarda algo especial. "Passa lá em casa mais tarde", disse, tirando do bolso um pedaço de papel dobrado várias vezes. Estava amassado, com marcas de tinta borrada e números escritos de forma apressada. O garoto apenas assentiu com a cabeça, guardando o papel no bolso da calça. Naquela noite, o tempo estava estranho. O céu escuro demais para o horário e as nuvens pareciam pesadas, como se algo além da chuva estivesse prestes a cair. O vento era gelado, cortava pelas ruas como um sussurro constante. Ele não pediu carona, preferiu ir a pé, seguindo as ruas meio lembradas, meio intuídas. Não conhecia bem aquele bairro, mas havia algo que o guiava com firmeza. Conforme se aproximava do prédio, com o número que estava escrito no bilhete, sentia algo mudar no ar. O movimento da rua, que antes era comum, começou a rarear. As luzes dos postes pareciam mais fracas, e o número no portão, cravado em uma placa metálica enferrujada, combinava com o que estava no papel. O prédio era estranho. Por fora parecia abandonado, paredes com manchas escuras, janelas sujas, uma das luminárias pendurada por fios descascados. Mas o portão estava aberto. Ele passou. Logo ao entrar, o clima mudou. O ar era mais denso. Não havia cheiro de mofo, mas também não havia cheiro algum. Era como se o lugar fosse feito de silêncio. O chão, apesar de gasto, parecia limpo demais, e a luz do saguão era amarelada, mas não piscava, parecia fixa, como se o tempo ali não passasse. Atrás do balcão da portaria havia um homem, um porteiro provavelmente, mas ele não olhava. Estava sentado, mãos sobre a mesa, olhos fixos em um ponto invisível na parede oposta. O garoto tentou puxar conversa. "Boa noite, é no 303. Nada, nenhuma reação, nenhum piscar de olhos. Do lado, o elevador emitiu um som fraco. As portas se abriram lentamente. Lá dentro, havia uma senhora. Ela usava um vestido de tecido antigo, azul marinho, com detalhes em renda. Seus cabelos estavam presos em um coque alto e perfeitamente alinhado. Carregava uma bolsa pequena, de couro escuro, e suas mãos estavam enluvadas. Ela sorriu para o menino. Um sorriso curto, formal, como de alguém que esperava por ele há muito tempo. Ele entrou no elevador. O cheiro ali dentro era de lavanda e madeira envernizada. No painel, os números eram velhos, desgastados. O botão do andar foi pressionado, não por ele, mas pela senhora, que apenas murmurou. "Já está tudo pronto lá em cima?" O elevador subia devagar, como se hesitasse entre os andares. Quando parou, a porta se abriu, revelando um corredor comprido demais. As paredes eram revestidas de papel floral bege, iluminadas por lâmpadas de filamento que pendiam do teto em intervalos irregulares. Algumas piscavam, outras estavam apagadas. O carpete no chão era escuro e espesso.
abafando completamente o som dos passos. Ele avançou, procurando o número da porta. Estava aberta. A luz dentro do apartamento era estranha. Amarelada demais, como vinda de lâmpadas antigas. O cheiro lembrava vela derretida e algo adocicado demais, quase como um perfume forte demais esquecido no ar por dias. A decoração parecia a de uma festa de aniversário, mas fora do tempo. Havia balões, mas não flutuavam. Estavam pendurados por linhas quase invisíveis, imóveis, como se o ar ali dentro fosse sólido. Um bolo estava sobre a mesa, perfeitamente montado, com velas já acesas, mas sem derreter. E as pessoas estavam ali, em pé, formando um semicírculo em silêncio, sorrindo. Não era um sorriso acolhedor, era mais próximo de uma imitação, um reflexo ensaiado. Todos vestiam roupas de festa, mas seus olhos estavam fundos. Alguns usavam chapéus de papel, outros seguravam copos vazios. Ninguém falava, ninguém se movia. Ele ficou parado na entrada, e então uma das figuras deu 2 passos em sua direção, entregando-lhe uma caixa embrulhada. O papel do presente era áspero, impresso com letras apagadas, como se tivesse sido feito de recortes de livro antigo. Ele não teve coragem de pegar. Na mesa, a vela do bolo continuava acesa. Nenhuma chama tremia. Nenhuma voz gritava "Surpresa!", mas todos continuavam sorrindo para ele. E então ele entendeu. Ele não estava na festa dos amigos. E nem sabia como ou onde exatamente estava. Ele não sabia quanto tempo ficou parado ali. A porta atrás dele continuava aberta, mas a ideia de sair parecia tão absurda quanto a de ficar. Os rostos ao seu redor mantinham aquele sorriso largo e estático. Ninguém piscava, ninguém parecia respirar. E ainda assim, todos o observavam com uma atenção sufocante. Então, a luz da sala piscou. Um único estalo, e por um segundo, tudo ficou escuro. Quando a luz voltou, as pessoas tinham mudado de posição. Agora estavam mais próximas, mais irradas. Mas os corpos pareciam esticados como bonecos que foram puxados por cordas invisíveis. Os dedos mais longos, os pés ligeiramente flutuando acima do chão. O sorriso maior, como se os músculos do rosto estivessem sendo forçados além do natural. Ele recuou finalmente, e no instante em que deu o primeiro passo para fora do apartamento, ouviu: Não vai apagar as velas? Era como se todos falassem ao mesmo tempo, mas as bocas não se mexeram. Ele correu. O corredor estava diferente agora. O papel de parede começava a descolar, revelando por baixo uma superfície cinza de textura semelhante à pele. As lâmpadas estavam todas apagadas, exceto uma, mais adiante, piscando no ritmo de um coração ansioso. Ele chegou ao elevador e apertou o botão repetidamente. Nenhuma resposta. Então desceu correndo pelas escadas. Os degraus pareciam multiplicar-se sem fim. À medida que descia, as janelas no vão central do prédio mostravam uma escuridão total lá fora, como se o mundo tivesse deixado de existir do lado de fora do edifício. Não havia cidade, não havia luzes, não havia nada. No segundo andar, ele ouviu passos acima, rápidos, leves demais, como de algo correndo de 4. Ele se encolheu ao lado da parede, prendendo a respiração, mas nada apareceu. Ao chegar ao térreo, o saguão estava vazio, sem o porteiro, sem o som do vento de antes. Ele correu até o portão e o encontrou trancado. Correntes grossas o envolviam por fora, onde antes nada havia.
E do outro lado, a rua parecia diferente, mais escura, mais estreita. As casas ao redor sumiram. A única coisa ali era o prédio e uma névoa que engolia tudo além da calçada. Ele então tentou o interfone. Nenhuma resposta. Apertou todos os botões. Nada. Foi quando viu, no canto do saguão, onde antes havia apenas um vaso de plantas, uma escada que descia. Ele tinha certeza de que aquilo não estava ali antes. A luz da escada era vermelha, fraca, pulsante, como uma sirene sem som. Ele desceu. Os degraus eram estreitos. O chão, de cimento bruto, estava molhado, mas não havia odor de umidade. Havia um cheiro metálico, como de moedas antigas molhadas. Chegou a um corredor estreito, com portas dos dois lados. Cada porta era feita de madeira escura e pesada, sem maçanetas, com pequenos números em placas douradas, como de quartos de hotel. Ele passou por uma, depois outra. Algumas portas vibravam levemente, como se algo respirasse do outro lado. Na terceira porta à direita, ouviu uma voz. Eu também vim para a festa. Era a voz de uma criança, fraca, sincera. Ele se abaixou e olhou pelo vão entre a porta e o chão. 2 olhos o observavam ali, no escuro, claros, sem piscar. Ele se levantou rapidamente e recuou. A luz vermelha piscou, e quando voltou, todas as portas estavam entreabertas. E sons começaram a surgir, lamentos, risos secos, palavras em línguas que ele não conhecia. Ele correu de volta à escada acima. O saguão estava vazio, mas a porta do elevador estava aberta novamente. E lá dentro, a senhora de antes. Mesma roupa, mesmo cabelo, mesmo sorriso. Ela ergueu o braço e estendeu a mão como quem oferece ajuda, ou, talvez, um convite. Ele hesitou, mas entrou. O elevador subiu sozinho, nenhum botão aceso, apenas o espelho interno refletindo os dois, e algo mais de pé no fundo, algo que não estava lá quando ele entrou. O elevador parou. A porta se abriu. E ele estava na rua. Lá fora tudo parecia normal de novo. O céu ainda nublado, a calçada, o portão do prédio, nenhuma corrente, nenhuma névoa. Ele virou-se para trás. O prédio estava diferente, menor, com uma pintura diferente, sem porteiro, sem recepção visível, apenas uma portaria comum, com interfone e grades. Por um tempo, ele apenas ficou ali, respirando. Então, caminhou de volta para casa. E na manhã seguinte, na escola, os 2 colegas o abraçaram com entusiasmo, perguntaram por que ele não apareceu. Disseram que esperaram, que esconderam o bolo, que acharam que ele havia se perdido e que ficaram tristes. Ele apenas sorriu, de forma nervosa. O bilhete já não estava mais com ele. Não contou nada. Seguiu a vida, as aulas, os dias. Mas, de vez em quando, sonhava com aquele corredor, com aquele bolo, com aquele presente embrulhado em páginas de um livro que ele nunca leu, mas que sentia que já conhecia.